Olá, eu sou a Paty Kirsch e hoje eu vou falar sobre o filme Dogs Don't Wear Pants. Eu havia recebido um pedido para comentar o filme Dogs Don't Wear Pants, que em tradução livre em português significa Cães Não Usam Calças. É um filme de 2019 do diretor Valkeapää, acredito que é assim que se pronuncia, porque o filme é finlandês e o diretor também é finlandês, se eu não me engano. Finlandês realmente não é das línguas que eu já estudei. Eu estudei húngaro, que é da mesma família, mas eu não domino muito e húngaro é mais difícil. Eu sei porque eu conversei uma vez com um húngaro a respeito e ele me falou que húngaro consegue ser mais difícil que finlandês, porque são línguas urálicas, né, a mesma família. Só que assim, a escrita de húngaro ela é diferente da de finlandês. Toda vez que eu vejo finlandês, tá cheio de vogais juntas, né? Às vezes com tremas, como é o caso do nome desse cara, são dois As com tremas, os dois, que pra gente, né, é bem estranho, causa uma estranheza muito grande, porque trema caiu aqui na língua portuguesa, mas quando ela era usada era só no U e um U só, nunca tinha duas letras juntas. E eu nunca vi isso de duas letras juntas com tremas em nenhuma outra língua, só em finlandês que eu vejo isso. Mas falando sobre o filme, esse é um filme com temática sobre BDSM e é essa a razão pela qual pediram para eu fazer uma resenha. Eu acabei demorando um pouquinho porque eu não havia ainda visto o filme, né? Eu tive que dar uma procurada, aí encontrei, assisti, gostei. É um filme interessante, mas eu sou cinéfila, eu vejo muito filme alternativo e gosto muito de cinema europeu. Realmente é um segmento de filme que me atrai bastante. Eu acho que eu nunca tinha visto um filme finlandês, eu achei bem legal, até por conta disso, ter visto esse filme. Finlândia, que é a terra do Nightwish, né, a banda, então é bem interessante a gente ter contato com alguma coisa de lá, porque realmente, né, a gente não tem muita coisa da Finlândia para comentar. Bom, o filme tinha muitos planos fixos, foi uma coisa que eu percebi. Foi uma decisão provavelmente da direção de fotografia. Planos fixos é quando a câmera fica parada, né, como se fosse uma fotografia, e a ação vai acontecendo ali naquele quadrado, digamos, né? É um filme com muitas cenas incômodas, certamente não é um filme para qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que vai gostar. Muita gente vai achar chato, porque muitas cenas são lentas, né? São cenas assim, digamos, burocráticas, que vão demorando, se alongando. E muitas cenas também sem diálogos, né? A história, ela percorre aí uma tragédia, né? Que é um homem chamado Juha, acredito que seja assim que se pronuncia o nome dele. E o Juha, ele é um médico, ele é casado, tem uma esposa e uma filhinha. Aí um dia parece que eles estavam na casa de campo deles, né? Que fica assim em frente a um lago. Provavelmente estavam de férias de verão. Ele tinha ido pescar, pegou um peixinho, tal, comeram o peixe no almoço. E aí à tarde ele foi tirar um cochilo. Enquanto ele estava tirando um cochilo, a esposa dele decidiu tomar um banho no lago. E a gente não entende muito bem o que aconteceu. Não dá para saber se foi uma tentativa de suicídio dela ou se foi um acidente, mas ela se afoga, né? E essa cena, ela é uma cena muito perturbadora porque é um silêncio total, ela não tem diálogos. A gente vê que ele foi dormir, vê a ação da mulher indo até o lago, depois a gente vê que ele desperta com a filhinha chorando, e aí a gente já vê que ele corre e se joga no lago também para tentar salvar a mulher, mas ele não consegue e ele quase se afoga. E isso é um elemento chave na narrativa do filme. E aí isso continua, né? Depois de vários anos, a garota já aparece adolescente, a filhinha dele, e ele não namorou novamente.
não se envolveu com mais ninguém, não superou a morte da esposa. E esse cara fica emocionalmente bloqueado, mas sexualmente também, porque a gente vê que ele se masturba com o perfume da esposa. Ele precisa perfumar uma peça de roupa e cheirar para conseguir se excitar. Então ele não supera o trauma, esse trauma continua ali na vida dele, né? E aí isso é furado apenas, né? Esse bloqueio emocional, ele só é furado por uma dominatrix, uma dominadora profissional chamada Mona, com a qual ele topa por acaso, quando ele vai levar a filha dele para fazer um piercing na língua. E aí ele se interessa e depois volta lá para ser atendido por ela. É muito vago o roteiro nesse aspecto, porque não fica claro pra gente, né, um monte de questões acerca de como aquelas cenas acontecem, né? Porque para uma cena de BDSM acontecer, ela tem que ser conversada antes, né? Não pode simplesmente chegar e vamos fazer. E assim, tudo bem, pode ser um buraco do roteiro para quem está assistindo preencher, mas mesmo assim eu acho que é um buraco que é importante, porque para quem não conhece BDSM vai ficar parecendo que esse cara tá pagando para sofrer uma série de abusos. E num certo aspecto acaba parecendo que é, porque fica claro pra gente que o que ele tá buscando é asfixia erótica, o breath play. É isso que ele quer praticar com ela. Então ele tá pagando por isso. Mas parece que para chegar a esse ponto ele tem que se submeter a coisas que ele não tá muito afim. E é daí que começa, né? Ela é muito durona, ela é uma Domi muito rigorosa, né? E ela já vai dizendo pra ele, é daí que vem o título do filme, né? Cães não usam calças, que é pra ele tirar as calças, porque ele chega vestido. E isso acaba sendo recorrente, né? Em outras cenas a gente tem outras frases como essa. Só que em nenhum momento ele falou que ele queria praticar dog play. Né? Não me parece que pet play era uma fantasia dele. E aí ele começa a passar por um monte de coisa para conseguir essa asfixia erótica. E também uma outra questão que eu acho que não ficou boa, digamos, no filme, é que não parece que a Domi está gostando de praticar aquilo. Dá a sensação de que é só programa para ela. Pelo menos no começo fica parecendo que é só programa, que ela tá ali só pelo dinheiro e tal. Não dá uma sensação de que ela realmente curte aquilo. Falando sobre breath play, porque isso é o importante, que é a temática do filme, né? No filme, parece que é o trauma dele que ele está simplesmente revivendo. Ele quer voltar para aquele estado do dia em que ele perdeu a esposa. Então, ele se aproxima daquele momento de quase morte, de quando ele ficou sufocado e quase se afogou. E me parece que até a direção do filme, né, de colocar cenas lentas, talvez seja o intuito de deixar o filme assim um pouquinho sufocante mesmo, para deixar esse clima, né, de nossa, tô sem ar, tá difícil de aguentar, tá pesado. Mas assim, eu não vejo isso como ele gostando da Domi. Eu vejo que ele estava gostando de reviver o trauma dele, né? Era isso que ele estava buscando. Fazer de novo, de novo, de novo. Não, aquela constante repetição de viver esse trauma de ter quase sido asfixiado. Aí você vai falar pra mim, nossa, mas isso não pode acontecer na vida real? Lógico que pode. É algo que pode acontecer. A pessoa tem um trauma e depois ela quer reviver esse trauma por meio do BDSM. Acontece bastante. Se isso é bom ou ruim, aí já é uma outra questão. Agora, sobre breath play,
Em especial, o que eu posso dizer para vocês? Não pratiquem. Eu sei que você vai falar, ai, nossa, Paty, mas você tá sendo careta, tá sendo conservadora. Isso aqui é RAC, né? Risk Aware Consensual Kink. Sim, de fato é. Mas nesse caso o risco que a gente tem é de morte mesmo. Se você deseja que uma pessoa te sufoque, eu posso dizer para você que esse é aquele desejo de morte. Sabe aquele ditado que todo desejo é um desejo de morte? Esse é o desejo de morte. Se você por acaso tem esse tipo de fantasia, eu acho que é legal você tentar identificar por que você tem esse tipo de fantasia. Porque essa pode realmente te levar à morte. E eu não estou brincando, não. Existem pessoas que morreram praticando. Eu posso citar 2 casos em que pelo menos existe a suspeita, né, de que eles tenham morrido por asfixia erótica, que são Michael Hutchins, o vocalista do INXS. Ele foi encontrado enforcado com um cinto e me parece que a ex-esposa, uma ex-namorada, falou que ele gostava de asfixia erótica e que era uma possibilidade que ele tenha se masturbado tentando provocar, né, a sensação de asfixia nele e tenha acontecido um acidente. O outro é o David Carradine, né, o Bill de Kill Bill, que também trabalhou na série Kung Fu. Ele também foi encontrado em circunstâncias que levaram à suspeita de asfixia erótica também. Então, quando vocês pensarem em, de repente, ah, nossa, será que eu faço asfixia erótica? Vocês têm que ter em mente que a possibilidade de morrer é muito grande, acontecer esse acidente é muito grande. E se alguém pedir para você enforcar, eu também não recomendo que você faça. Porque é pior ainda, você vai fazer para tentar ajudar outra pessoa a sentir prazer com isso. E você corre o risco de ir para a cadeia. Né? Porque imagina se você mata a pessoa. Porque não vai adiantar, né? A polícia olha para você, como assim? Mas você estrangulou porque ele pediu. Aí você vai falar, ah, é assim. E o policial vai falar, ah, tá, beleza, acidentes acontecem. É lógico que não, né? Você vai responder criminalmente por homicídio. E, e assim, se você começa a conversar com gente do meio BDSM, todo mundo conhece alguém que já matou alguém e são pessoas experientes, pessoas que, em tese, deveriam saber fazer bem isso. Então, assim, a verdade é que ninguém sabe fazer com certeza uma coisa dessas. Sempre é muito arriscado. E no filme, ela faz de um jeito, né, que ela coloca o plástico na cabeça dele, né, e aí ela coloca uma bolinha de vidro na mão dele, para ele largar na hora que ele perder a consciência e ela saber, né. Mas no próprio filme mostra que ele consegue enganar, porque ele queria um tempo de asfixia maior do que o que ela estava dando para ele. E aí ele começa a agarrar a bolinha para não deixar a bolinha cair de jeito nenhum. Então, assim, mesmo as providências, né, para tentar manter a segurança, elas podem não funcionar. Pode acontecer um acidente. Então, por essas razões, eu realmente não recomendo que vocês pratiquem asfixia erótica. Então, essa foi a minha crítica, cheia de spoilers, mas mesmo assim não deixem de ver o filme. É um filme bem legal, com uma trilha sonora bem legal, mas tenha em mente que esse BDSM que tá aparecendo lá tá cheio de coisa estranha, né? Mas enfim, né? Onde que não tem coisa estranha quando se trata de BDSM? E se você gosta do canal, por favor, considere fazer uma doação. A coisa mais difícil que tem é a gente manter um canal pequeno, sem patrocínio, sem monetização. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!